Caríssimos irmãos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Que sejamos gratos pela oportunidade de estar presente ou ouvir os ensinamentos que aqui serão ensinados. Que tenhamos sabedoria para entendê-los e perseverança e coragem para vivenciá-lo. Trago uma mensagem para que possamos ir serenando o nosso coração e que também possa nos aflorar nossa intuição e sensibilidade, para que possamos acolher a quem precisa e que a caridade seja nossa aliada nesse caminho hoje. A mensagem é: permaneça inabalável. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Isaías, versículo 41. O versículo que lemos traz verdades incríveis a respeito do cuidado de Deus com a nossa vida. Entendo que Ele está conosco independente da estação que estejamos vivendo, boa ou ruim. Sua mão nos segura e conduz a um lugar de descanso. Sabemos que não estamos isentos de problemas e tempestades em nossa vida. Tudo isso faz parte dos processos pelos quais precisamos passar. Hoje mesmo, você pode estar enfrentando uma situação difícil, mas entenda que a forma como você lida com ela fará toda a diferença. Perceba que Deus não olha para os seus erros, para o seu passado ou para as decisões contrárias à vontade dele que você possa ter tomado, mas sim para o que você fará daqui para frente. No texto que lemos, por meio de Isaías, Deus estava advertindo o seu povo por causa dos seus erros e pelo fato de o terem abandonado, mas reafirma sua promessa, dizendo que jamais os abandonará, bastando que se arrependam e voltem para Ele. Eu desafio a olhar para a sua história e saber que ela pode ser completamente ressignificada, assim como foi a minha. Sempre há um novo horizonte em Deus e uma nova chance. Para isso, basta tomar a decisão de fazer de forma diferente. Saiba que a insegurança e o medo são sinais de que você ainda precisa entregar o controle nas mãos de Deus Pai. Confie plenamente nas promessas. Quando sentir-se desanimado e deprimido, lembre-se de que Deus está com você. Por isso, confie. Não tenha medo, pois Ele é um Deus presente que o fortalece, o ajuda e o sustenta. Não tema. Deus nunca perdeu o controle. Caros irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no lar e no coração de cada um de vocês. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Faremos agora a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 10, primeiro ao terceiro parágrafo. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sobre falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médios aceitarem, e para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar maior peso às suas teorias, se ornam sem escrúpulo de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos do antagonismo entre os grupos, que os compelem e se isolam uns dos outros e a se verem com maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, porque, em agindo assim, eles próprios dão mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cego, pois, são os homens que se deixam prender em armadilha tão grosseira. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. O espírito da ordem a qual dizem pertencer deve ser não apenas muito bons, mas,
por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vereis o que deles restará. Convide comigo, pois, que todas as vezes que o Espírito indique como remédio para os males da humanidade, ou como meio de atingir sua transformação, coisas utópicas, impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. No Evangelho de hoje, a mensagem é do Espírito Erasto, que nos fala que os falsos profetas também estão entre os desencarnados e que eles enganam os médios, fingindo serem quem não são. Eles assinam as comunicações como se fossem pessoas santas, como se fossem pessoas conhecidas e respeitadas na nossa história, né? Na história da humanidade. Também diz Erasto que os falsos profetas desencarnados semeiam discórdia e desunião e que podem ser desmascarados por suas atitudes. O falso profeta, ele se intitula enviado de Deus. É o dono da verdade. Nas suas entrelinhas, pode trazer informações que não são corretas, que não estão alinhadas às leis divinas. O verdadeiro profeta, ele não usa as palavras para se apresentar. Ele usa ele é reconhecido pelas suas atitudes, pelos seus exemplos. As suas palavras também são belas, estão de acordo com as leis divinas e procuram trazer bons ensinamentos. Também é importante que a gente compreenda, que possamos reconhecer os falsos profetas pela nossa razão. A gente sabe identificar, sabe procurar ler a mensagem, analisar. No momento que ele assinar como uma pessoa conhecida, procurar lembrar e a história dessa pessoa pelas suas atitudes, né? É importante. Já existem alguns espíritos de médios que nós respeitamos, que estão sempre presentes nas nossas vidas. São mensagens que nos chegam quase diariamente e ficamos sempre atentos às suas orientações. No momento que o falso profeta desencarnado, ele traz a desunião, ele tem a intenção de prejudicar a criação de Deus. E a presença dos falsos profetas desencarnados é bem maior do que a presença dos falsos profetas encarnados. É muito mais fácil a gente identificar também o encarnado, né? O falso profeta encarnado. A interferência dos espíritos inferiores em nossas vidas acontece porque facilitamos através das nossas vibrações, das nossas más ações, que nos afastam das leis divinas. Por isso é importante orar e vigiar sempre, para afastar nossa vibração dos espíritos contraditórios ao progresso espiritual, porque estes espíritos não buscam mudanças morais. Aí eles fortalecem o orgulho e não percebem suas imperfeições. Como não fazem o bem, eles também procuram espíritos encarnados fracos, que têm baixa sintonia, né? A sintonia não é tão boa.
Então eles pegam esses espíritos, eles transformam eles presas. E aí vão provocando mais ainda injúrias, a desunião, as intrigas. E assim, o bem, ele deixa de se desenvolver na consciência das pessoas, né? E a humanidade vai perdendo a oportunidade de evoluir, porque todos nós somos responsáveis pela evolução do planeta, pela transição planetária. E assim vamos procurar nos melhorar cada dia para reconhecer nossos vícios e vencer o orgulho, o egoísmo, para levar para as nossas vidas a esperança, a fé e o amor. E trabalharmos na seara de Jesus por um mundo melhor, por um mundo feliz. Que assim seja. Irmãos e irmãs, neste momento final, neste momento de prece final, vamos mentalizar uma pessoa que conhecemos e que faz uma boa ação, que realiza boas ações. Porque essa pessoa é nosso exemplo. Essa pessoa também é exemplo de outras pessoas. Vamos pedir que ela possa contagiar muitos corações para que possam fazer o bem. Neste momento também vamos vibrar por cada um de nós que estamos ouvindo esta prece, que estamos nos silenciando. Vamos vibrar pelos trabalhadores do Centro Espírita Cearense. Vamos vibrar pelos familiares e amigos, pelos nossos familiares e os nossos amigos. Vamos vibrar pelas pessoas doentes que nós conhecemos. Vamos vibrar pelos os verdadeiros profetas, pelos médios, pelas pessoas que levam, que nos ensinam as leis divinas, os ensinamentos do Mestre Jesus. Mas vamos pedir que Deus, na sua grande misericórdia, ampare os falsos profetas, desencarnados e encarnados, para que eles possam perceber que estão errando, que não estão agindo corretamente, que precisam agir praticando o bem. E que eles se recolham no momento para serem aprendizes da doutrina espírita, do Evangelho, da Boa Nova, das leis divinas, das mensagens da Bíblia, que eles possam levar a palavra, a boa palavra, correta, sabendo que não é deles, que eles não estão fazendo aquilo por eles, porque eles são destaques, não. Que eles possam reconhecer que estão errados. Que Deus, na sua grande misericórdia, possa fazer com que o falso profeta, encarnado e desencarnado, e nós, ainda imperfeitos, possamos compreender, viver buscando o bem e perder o orgulho, porque ele faz com que nós não nos percebamos imperfeitos, e nós somos imperfeitos. Boa noite, fiquemos todos com nossos anjos guardiões, com a boa espiritualidade.
com o Mestre Jesus e com Maria Santíssima. Que assim seja.